Boa noite a todos. Estamos no 86º Encontro dos Médicos Poetas com Carolina Altieri, sobre você sabe o que é CRM? Venha descobrir com a aviação como a aviação pode contribuir para seu autodesenvolvimento e saúde emocional. Com a palavra, Carolina. Ai, que coisa boa estar aqui com vocês, gente. Oficialmente, boa noite, sejam bem-vindos. O Max já fez uma breve apresentação, mas falar um pouquinho de uma forma rápida também sobre minha experiência, sobre o que eu vou compartilhar com vocês aqui hoje. Meu nome é Carolina Altieri e, como eu já tinha compartilhado lá no grupo, a minha experiência na aviação, ela já contabiliza aí 17 anos, mas nós falamos que a gente não fala sobre idade aqui, né? O Max já falou sobre essa regra aí. Então, são 17 anos de experiência na aviação civil. Ao longo da minha trajetória profissional, voei como comissária também, em mais de uma empresa aérea, voos nacionais, voos internacionais, e depois eu vim para a parte, né, da carreira acadêmica dentro da aviação, então, como instrutora aí, de CRM, instrutora em treinamentos voltados para o grupo específico de comissários de voo em universidade corporativa, e depois disso vim caminhando aí para a área de gestão. Então, hoje eu componho o corpo diretivo de uma diretoria de comissários, na função de coordenadora, de uma empresa aérea também, eleita aí 5 vezes a melhor do mundo, renomada, e eu acho que a gente tem muito a compartilhar também nesse sentido, né? Luana chegou agora, seja bem-vinda, Luana. Oi, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. E com vocês? Tudo ótimo. Todos bem? Seja bem-vinda, Luana. Obrigada. Pessoal, a ideia de hoje, né, o Max trouxe aí a abordagem principal do tema. O CRM é um tema muito difundido na aviação civil hoje, a aviação civil é oriunda da aviação militar, e a ideia é compartilhar com vocês um pouco sobre o conceito do que é o CRM dentro do tema da aviação. Hoje nós já estamos caminhando aí para a 7ª geração de CRM e saindo um pouco desse escopo do mundo da aviação e caminhando para outras áreas. O Max até compartilhou, né, Max, dentro da sua área, da área médica, hoje é um tema bem difundido dentro de hospitais, de clínicas. Sandra, né, indústrias hoje que lidam diretamente com o gerenciamento de vida, que a gente precisa fazer um gerenciamento de risco diário. Então, a ideia é compartilhar com vocês o conceito do tema, a definição, os pilares que o CRM trabalha, que é muito voltado para a parte de fatores humanos, e aí, para complementar a parte de fatores humanos, eu trouxe um estudo de caso de um acidente aéreo, que eu acho que nós conseguimos fazer uma analogia do conceito mesmo de fatores humanos, embasado com uma prática real, né, do evento, e dentro desse evento trazer 2 temas principais aí para a gente, que é a importância dos processos, da gente cumprir processos, procedimentos, e o calcanhar de Aquiles de todo mundo, que eu acho que é a comunicação, né? Então, são 2 temas principais que eu escolhi para trabalhar, e quero deixar todo mundo muito à vontade para que vocês compartilhem. Eu acho que a ideia aqui é um bate-papo leve, prazeroso, com muita troca de conhecimento. Então, não vou deixar para abrir perguntas só para o final, vou pedir para que vocês deixem a câmera ligada, o microfone aberto, para que a gente possa realmente fazer uma troca, para que a gente tenha uma interação produtiva, onde a gente troque conhecimento, experiências, e aí a gente faça um bate-papo bem gostoso ao longo aí do tempo que a gente tem pela frente. Pode ser? Então, tá bom. Combinado. Perfeito. Então, tá bom. Nós fizemos até um trocadilho, né, Max, sobre as letrinhas aí do CRM, porque o CRM é muito hoje difundido dentro da área do marketing. A gente fala muito da experiência do cliente dentro da área do marketing, fidelização de cliente, funil de vendas, e o CRM dentro da área médica, né? Então, hoje não é sobre isso. Hoje nós não vamos falar sobre vendas, não vamos falar sobre prontuários, atendimentos, e a ideia é o CRM ganhar asas, né? A gente trazer esse conceito realmente aí da aviação. Eu acho que para a Cris e para o Renato já é um tema bem familiar, né?
E, Luana, você já teve contato com o tema de CRM da aviação? Quando eu falo CRM, te remete realmente a isso, a esses temas mais conhecidos ou não? Eu tive o meu CRM agora, na semana passada aqui, só que foi o CRM do aeroporto ali mesmo, né? Dos agentes ali. Ai, que bacana. Então também está em casa, né, Lu? Sim, em casa. Já conheço mais ou menos o terreno, tô só aí sendo lapidada mesmo agora por vocês, parte de cima de voar. Ai, que coisa boa. Pedro, bem-vindo, Pedro. Bem-vindo, Pedro. Que bom que conseguiu entrar. Acho que o Pedro está aí na escuta, né? Pessoal, seguindo, nós temos uma definição do que é o CRM, né? E para não ficar redundante, aqui é a definição, né, que a IATA é o conceito que a gente tem dentro da aviação do CRM, mas de uma forma prática e objetiva. A aviação civil é oriunda da aviação militar, né? Então, nós tínhamos ali dentro da continuidade da aviação militar as primeiras comercializações de passagem aérea e é onde nasce a aviação civil. Né? E dentro da aviação civil, o que foi percebido? Inicialmente, lá nos primórdios da aviação civil, nós tínhamos aeronaves com uma aerodinâmica diferente, uma performance diferente, né, que é um pouco mais limitada comparado ao que a gente tem hoje no mercado, né, ao desenvolvimento ao longo da aviação civil. E o que foi percebido? Que depois de um tempo, por mais que nós tivéssemos aí aeronaves com uma aerodinâmica diferente, com performance diferente, a automação que chegou no mercado, a gente ainda continuava tendo acidente aéreo no mercado. Né? E aí foi onde teve o olhar para a área de fatores humanos. Então, poxa, se eu tenho uma aeronave melhor, a automação inserida dentro dessas aeronaves, por que a gente ainda continua tendo acidentes aéreos? E aí voltou-se o olhar para o ser humano. Então, olha, vamos trabalhar a interação humana, máquina, meio ambiente, ser humano com ser humano, e aí é onde nasce o conceito de CRM. Então, basicamente, o CRM acredita que trabalhar e desenvolver todas as habilidades não técnicas, né, como comunicação, trabalho em equipe, liderança, tomada de decisão e tudo que a parte de fatores humanos aborda, elas são complementares ao conhecimento técnico que cada indivíduo carrega contigo, né? E tudo isso contribui para que a gente tenha uma comunicação mais efetiva e principalmente para que a gente gerencie erros e violações, né? E esses procedimentos evitem com que a gente erre, com que a gente viole e que a gente tenha uma preservação da vida. Então, basicamente, o conceito de CRM, se Cris quiser me complementar. Tá perfeita a explicação. Quem sou eu? Cris é facilitadora de CRM também, atuamos juntas durante muito tempo, né, Cris? Isso, estamos muito juntas, ministrando tanto para aeronautas quanto para aeroviários, né, tanto o pessoal de voo quanto os de solo, e o que a Carol falou aí é o CRM, que não é só para o trabalho, mas ele é para a vida, e, bom, tem muito ainda para a Carol falar aí. Certíssimo. Tem muito também para a gente continuar, né, num desenvolvimento do estudo. Hoje o CRM ele está na 7ª geração, a primeira geração de CRM nasceu lá no final da década de 70, comecinho da década de 80, e hoje a gente está expandindo para o mercado, igual nós falamos. Então, basicamente, hoje nós escolhemos alguns temas para trabalhar dentro da área de fatores humanos, mas os pilares do CRM, ele aborda todas essas competências que estão listadas aí. Então, competências individuais, né, do ser humano mesmo, e organizacionais. E aí os temas que são relacionados à habilidade não técnica, que um treinamento completo de CRM e o conceito de CRM aborda, é a comunicação, a consciência situacional, né, a forma que eu percebo tudo que está acontecendo à minha volta, e a depender da forma que eu tenho essa percepção, como eu tomo melhores decisões, quando eu tenho um gerenciamento de risco menor, que eu tenho mais tempo para tomar uma decisão, quando o meu gerenciamento de risco, né, ele se torna maior, quando eu tenho menos tempo para fazer um processo decisório, e aí a gente envolve aí questões cognitivas, neurológicas, processos de tomada de decisões.
Gerenciamento do estresse, da fadiga. Hoje um tema que se fala muito no mundo corporativo é a segurança psicológica, né? Então, o quanto eu desenvolver todos esses temas, eu proporciono para mim como indivíduo e também para o meu colaborador um ambiente mais saudável, um ambiente onde ele se sinta seguro para também interagir com a equipe, ter um bom relacionamento interpessoal, tomar melhores decisões. Aqui a gente entra também no escopo de erro e violação, né? E, gente, errar é humano, literalmente o ditado é verdadeiro. Ninguém levanta pela manhã e fala assim, hoje eu vou errar, tô levantando a mão aqui, tá, gente, porque hoje eu quero errar. Então, errar é inerente ao ser humano, nós vamos errar, né? E gerenciar esses erros é muito importante. E dentro desse processo da segurança psicológica, é muito importante um conceito que a gente traz de erro e violação para o mercado hoje, que é a partir do momento que eu tenho um erro e um impacto operacional ou um impacto em algum processo, o objetivo não é buscar quem errou, e sim o que aconteceu. E diante do que aconteceu, como é que a gente mitiga erros ou possíveis violações para que isso não aconteça novamente, né? E é diferente da violação. A violação, ela já traz um escopo onde eu tenho conhecimento das regras, dos conceitos, e ainda assim eu vou lá e ajo de uma maneira que não é prevista. Mas ainda assim, a gente fala muito no mercado sobre o conceito da violação que é não deliberada. Eu posso ter uma violação em prol da vida. Olha, eu estou quebrando esse procedimento aqui porque eu tenho um conhecimento e eu entendo que esse caminho é melhor. Então, por isso que é importante a gente sempre falar da consciência situacional, dos processos de tomadas de decisão e o quanto isso influencia. Né? Outro tema também muito trabalhado, desenvolvido aí, é a liderança e inteligência emocional, trabalho em equipe, a curva da gestão da mudança. É algo que o CRM também aborda. Então, eu acho que antes de qualquer coisa, antes da gente levar o conceito do CRM, de fatores humanos e de habilidades não técnicas para a organização ou para o mundo corporativo, o CRM é para a gente, né? Porque a partir do momento que eu entendo e que eu faço o meu autodesenvolvimento, como eu me comunico melhor, como eu tenho uma percepção melhor do que está acontecendo à minha volta, como eu entendo e como eu consigo fazer o meu autogerenciamento de estresse, como eu trabalho melhor em equipe, como eu posso liderar melhor. Então, quando a gente volta todo esse olhar pro indivíduo, a gente acaba se desenvolvendo e a gente trabalha muito no tema do autodesenvolvimento, da autoliderança e, consequentemente, isso vai reverberar na nossa equipe, né? Isso vai fazer uma diferença muito grande. E aí, puxando o gancho para o tema de hoje, para o nosso bate-papo de hoje, né? É mostrar que o CRM ele foi difundido na aviação, mas que hoje, na 7ª geração, ele está vindo para o mundo, né? Para o mercado corporativo. E envolve hoje indústrias onde a gente lida diretamente com gerenciamento de risco, então mineradoras, a indústria do petróleo, diversos segmentos hoje da indústria já trabalha com o CRM, a própria medicina, e aí, Max, eu vou até pedir para você me complementar, porque hoje a gente vê o CRM muito presente dentro de hospitais, e eu acho que como o CRM ele tem muito esse olhar voltado para o gerenciamento da segurança operacional, segurança de processos, cumprimento de processos, para que a gente evite ao máximo erros e violações e chegue num evento indesejado que é a perda da vida, é muito comum, eu acho que ele veio para a área da medicina muito forte dentro do ambiente de hospital, onde requer um gerenciamento muito maior, onde o estresse é presente o tempo todo, onde a gente precisa fazer esse gerenciamento de estresse. Mas hoje ele também já chega para um mercado novo, que são consultórios, clínicas, e onde a gente atrela ali o CRM com a parte de marketing, com a parte de experiência do cliente. Então, como eu faço um bom protocolo de atendimento, como eu faço um atendimento humanizado, como eu fidelizo esse meu paciente, como eu proporciono uma experiência diferenciada para ele. Max, se você até quiser me complementar, eu acho bem bacana. É exatamente isso, Carol. A medicina está se apropriando dos conceitos da gestão, de marketing, de prevenção, para melhorar os processos, e os hospitais são grandes empresas hoje em dia, com auditorias grandes,
e todo um foco na questão da prevenção dos eventos, né? E da qualidade, da assistência, do ambiente de trabalho, dos acidentes, né? Com certeza. Com certeza. E eu acho que não só o gerenciamento para processos, né, Max, mas também da equipe. Esses dias eu estava conversando com uma amiga minha, ela é médica dermatologista e tem uma clínica em São Paulo. E ela estava conversando comigo, né? Ela falou assim, poxa, cara, é um ambiente seguro, um ambiente onde as pessoas estão, né, habituadas, meus pacientes estão habituados a estarem presentes conosco. E ela teve uma situação muito atípica que não é comum ali na clínica, né, no consultório, que foi uma paciente que apresentou ali um quadro de ansiedade, e aí na sequência já veio a crise do pânico, e ela falou que nesse momento ela estava em um outro atendimento, e foi uma situação atípica e difícil de ser gerenciada pelas profissionais que estavam ali, né, fazendo o atendimento, contribuindo e ajudando. Tanto que nós fizemos uma mentoria, né, ou desenvolvemos um treinamento para ela que foi atrelado com fatores humanos, CRM e experiência do cliente. Aí a parte da experiência do cliente já entrou no atendimento, na jornada do cliente, na jornada do paciente, em como proporcionar uma boa experiência. Mas a parte de CRM nós trouxemos. Como agir numa situação como essa? Né? Porque aí a gente não fala só de um conhecimento técnico, a gente fala de estar preparado para lidar com situações de estresse e principalmente situações que são inesperadas. Então, o quanto, né, você se preparar para um ambiente desse, levar o seu alerta situacional, ter ponderado ali tudo que pode acontecer, ajuda e influencia diretamente nas tomadas de decisões. Então, hoje a gente já vê um campo de atuação muito maior nesse sentido. Né? E gestão de pessoas, porque eu acho que quanto mais a gente se desenvolve, quanto mais a gente entende sobre os nossos sentimentos, melhor a gente também tem uma autorregulação e a gente consegue transmitir isso quando a gente lida diretamente com pessoas, né? Sejam elas parte da nossa equipe, sejam clientes, independente aí se é no ambiente, no âmbito da nossa vida pessoal ou no mundo corporativo. E a nossa própria gestão pessoal. Né, e isso faz uma diferença danada. Eu acho que se o Rê, a Lu quiserem me complementar nessa parte de atendimento ao cliente, nas situações, porque principalmente acho que quando a gente fala da aviação, assim como na área médica, nas indústrias que lidam diretamente com o gerenciamento de risco, o estresse ele é um ambiente presente e que a gente não consegue, né? Eu não consigo tirar o estresse dentro do ambiente da aviação, de uma área médica, de um centro cirúrgico, de uma vistoria ali, né, Sandra, para tentar identificar derivações clandestinas e tudo mais. Então, você não tira de um ambiente ali de um mundo, profissões como policiais, você não tira o estresse desse ambiente, então você precisa aprender a gerenciar esse ambiente. Rê, Lu, querem complementar algo? Como tu mesmo havia dito, eu acredito que o CRM, ele fala muito do tu não estar preparado para determinadas situações. E muitas vezes, essas habilidades técnicas, a gente tem um manual, a gente consegue ler, saber o que tu vai processar. Um carro quebrou, é assim que funciona. Troca o pneu, faz isso. Mas e o teu emocional? Como é que está para tu trocar o pneu, né? Então, eu acredito que é isso que o CRM fala. É essa questão mesmo, administração psicológica, mental, como é que eu vou estar para determinada situação? Muitas vezes, eu acredito que até na área médica, né? Digamos que tem muitos médicos que estão sim qualificados, mas será que eles não estão com aquela sobrecarga de trabalho muito grande, não estão com aquele psicológico muito bem para poder dar continuidade num bom atendimento, né? Concordo com o Rê aí. Desculpa. Com certeza, é isso mesmo. Pode falar. Eu concordo com o Rê, eu acho que a premissa é também mais importante, vou só colocar aí uma situação a mais, tu se conhecer, né? Tu se conhecer para tu saber administrar a situação ali de estresse com melhor desenvoltura. Eu agora há pouco comecei uma faculdade de psicanálise e eu acho que tem muito a ver com essa questão de tu poder administrar melhor tanto as tuas questões para tu poder trazer isso para o teu externo, né? Lidar com as pessoas sempre é mais delicado,
porque tu não sabe ali o que está vindo, e o CRM eu acho que ele traz muito isso, de tu aprender as questões humanas. É isso aí, Lu. Quanto mais eu me desenvolvo, né? Quanto mais a gente tem um entendimento voltado dessas habilidades não técnicas, melhor vai ser a forma do nosso autogerenciamento, né? E, consequentemente, com tudo que está à volta. Então, só puxando o gancho, né, de como nasceu o CRM na aviação, foi quando o olhar foi voltado realmente para o ser humano, onde a gente já tinha, como eu mencionei, aeronaves com automação, performance aerodinâmica diferenciada, e o estopim, né? Eu acho que o fato ali onde começou o estudo de fator humano foi um acidente que nós tivemos ali no final da década de 70, da United. Era um voo com origem de Nova York para Portland, nos Estados Unidos. Nós tínhamos a bordo ali 181 clientes, 181 passageiros, 8 tripulantes, né? E diversos fatores aconteceram ali para esse acidente, mas o principal, após a decolagem, nessa época ainda voavam na cabine de comando pilotos e tinha um terceiro elemento que nós chamamos de flight safety, né? E esse flight safety ele era responsável por monitorar, hoje essa função já não existe mais dentro da aviação, mas ele era responsável por monitorar todos os parâmetros de voo. Então, combustível, aquecimento, o óleo, diversos parâmetros de voo ali, eles eram responsáveis junto com os pilotos, né? Para abastecer os pilotos dessas informações e também para fazer esse monitoramento ao longo do voo. E logo depois da decolagem, eles tiveram uma sinalização, uma luz indicativa que apontava ali alguma falha, a princípio, no trem de pouso, como se o trem de pouso não tivesse sido recolhido. E aí não tem como dar continuidade ao voo dessa forma, né? Só que o que aconteceu? Todos que estavam na cabine de comando voltaram o olhar ali para um único problema. E aí é o que a gente fala da consciência situacional. E, de novo, né, a ideia aqui não é julgar as pessoas, e sim entender. E toda vez que nós trazemos um exemplo de um acidente aéreo, ele está embasado num relatório final, né, de segurança que é emitido, justamente para a gente identificar quais foram os fatores causas, quais foram os fatores contribuintes que levaram a esse acidente aéreo, e com base nisso, o que a gente pode melhorar de processos, de procedimentos, para evitar erros ou violações e evitar com que isso aconteça novamente. E isso é publicado mundialmente, porque não vale só para a United que fez esse estudo, não vai valer só para a Lamia, que é um outro estudo de caso que eu trouxe para vocês. Isso vale para o mundo, a título de conhecimento e de melhoras de processos, né? E aí, de novo, o Renato, ele trouxe isso de uma forma bem legal agora há pouco. Quando você está exercendo ali uma determinada função, uma determinada atividade, muitas coisas estão acontecendo à volta, né? Nós estamos lidando ali com manuais, com processos, com procedimentos, que é a parte de software, que a gente vai ver daqui a pouquinho no modelinho de fator humano. A gente está lidando com máquinas, a parte de hardware, a gente está lidando com o meio ambiente. Então, imagina, quando a gente fala de meio ambiente, a gente pensa muito na questão de ergonomia, principalmente quando a gente traz para o mundo corporativo. Mas o ambiente, ele envolve o que está acontecendo à minha volta. Eu tenho pressão de tempo, eu tenho uma pressão que eu preciso fazer um gerenciamento psicológico aqui, eu tenho uma situação de risco, eu tenho uma situação de estresse, eu estou diante de uma urgência, eu estou diante de uma emergência, então isso também vai contar, né? E aí a consciência situacional, ela pode ser degradada ou elevada no momento desse de autogerenciamento de estresse, de carga de trabalho, e aí a minha tomada de decisão, ela pode ser mais ou menos assertiva. Então, no caso aqui que eu estou trazendo para vocês, né, de onde teve o início do estudo de fatores humanos dentro da aviação, todos ali, seja por degradação de consciência situacional, excesso de carga de trabalho, o próprio ambiente ali de estar diante de um gerenciamento de uma emergência, o foco de todos eles foi na luz do trem de pouso. E com isso, todos os parâmetros de voo deixaram de ser monitorados, inclusive o nível de combustível. Então, o tempo que eles gastaram ali monitorando esse problema e fazendo uma série de checklists e processos para tentar resolver aquela pane e ficaram focados naquela pane, o tempo foi passando
combustível sendo consumido, o voo acontecendo, e aí o avião acabou precisando, né, na verdade não foi nenhum pouso de emergência, acabou tendo um acidente mesmo, ele caiu ali na região do Oregon mesmo, numa área já civilizada, mas um pouco mais afastada, ainda bem, e caiu por pane seca, né? O acidente ele se deu por pane seca. Então, nesse momento, o mundo parou e falou: opa, peraí, a gente precisa trabalhar fatores humanos, a gente precisa trabalhar a interação do ser humano e como eu vou lidar com todas essas situações adversas. E aí, justamente, veio o desenvolvimento de habilidades não técnicas. Poxa, a gente precisa, então, falar sobre comunicação, sobre liderança, sobre visão do todo, a gente precisa falar sobre consciência situacional, como é que eu elevo o meu alerta, o que eu posso trazer de processos e procedimentos que vai elevar o meu alerta situacional antes de qualquer atividade que eu vou fazer, como a gente se comunica, não só entre a gente, mas com a equipe toda que está envolvida, e como a gente toma melhores decisões. E aí eles levantaram a mão e disseram: poxa, ninguém tem um treinamento desse ainda na aviação. Né? É mais ou menos o quem poderá nos defender, né, Cris? E agora, quem poderá nos defender? E aí eles foram buscar os caras que eram especialistas no assunto, que foi a NASA. A NASA ela já trabalhava modelos de fatores humanos e eu acho que a analogia faz muito sentido, né? Poxa, se eu mando pessoas para o espaço junto com máquinas e a coisa dá certo lá, por que não vai dar certo aqui na aviação? Então, vamos unir forças. E aí, no finalzinho da década, esse acidente foi em 78, então de 79 para 80 é onde nasce a primeira geração do CRM. E inicialmente ela era só na cabine de comando. Poxa, quem pilota o avião é quem precisa fazer esse treinamento. Então, a primeira geração de CRM, trabalhando habilidades não técnicas, foi só no cockpit. E aí, num segundo momento, falou assim: poxa, mas para a gente tirar um avião do chão, eu tenho envolvidas aí pelo menos 160 pessoas nessa operação, para eu tirar uma aeronave do chão, né? Hoje a gente já trabalha com números mais reduzidos, porque a gente tem uma série de sistemas, automação, processos que reduz um pouco esse número de pessoas, mas a ideia foi: poxa, eu não posso. Eu tenho envolvido nessa operação mecânicos de voo, quem está fazendo o meu planejamento de voo, o meu plano de voo, eu tenho as pessoas que abastecem a aeronave, eu tenho as pessoas que carregam a aeronave, eu tenho as pessoas responsáveis no aeroporto para fazer o despacho dessa aeronave, né, para liberar essa aeronave, eu tenho pessoas que são responsáveis por embarcarem os clientes, por fazerem filtros de bagagem, por estarem atentos a interferências ilícitas, padrões de bagagens, uma série de processos, cheque de documentação. Eu tenho a influência da organização, como que é a minha cultura organizacional voltada para a segurança, para a supervisão, como é essa interação? Eu tenho pilotos e eu tenho comissários que estão fazendo voo. Então, o CRM ele não pode ficar restrito à cabine de comando, a gente precisa levar isso para todas essas pessoas. E aí passamos por diversas gerações, até chegar na 6ª geração, onde ele virou o CRM Corporate. Então, hoje, em treinamentos de CRM dentro da aviação, eu tenho desde de aeronautas, aeroviários, CEOs, pessoas do administrativo, diversas áreas da empresa que fazem parte de todo esse processo. Então, ali é onde a gente teve o start do CRM. Então, faz sentido isso, né? Faz sentido eu não manter em um único lugar e começar a trabalhar isso como um todo. E aí a 7ª geração de CRM é onde a gente expande para o mercado. Poxa, mas esse conceito vale para qualquer área, né? Qualquer gerenciamento de processos vale. E quando a gente fala do autodesenvolvimento e a forma com que a gente lida com as habilidades não técnicas, que obviamente é um complemento daquilo que é técnico. Para a gente exercer uma função, a gente precisa ter conhecimento, né? E aí é onde a gente traz muito do tema sobre o QI, sobre a inteligência, né? Sobre o quanto você usa isso para aprender habilidades técnicas, é onde a gente, né? Onde nós fazemos aí nossas formações, nossas especializações, mas elas não atuam sozinhas. Né, elas precisam ali do complemento das soft skills, das habilidades não técnicas, para em conjunto trabalharem. Então, foi assim que nasceu o CRM, e a base do CRM para trabalhar modelos de fatores humanos são 2 modelinhos que nós trabalhamos, o modelo Shell e o modelo de James Reason, né, ambos ali também desenvolvidos no final da década, no comecinho, os primeiros ali, principalmente o modelo Shell, que é a interação do ser humano
com o meio foi ali na década de 70, 1972 em diante, e depois o modelo de Reason, que ele traz também, ele é muito mais voltado para a organização, o que faz sentido com o tempo do CRM ali, mais ou menos. Então, quando a gente fala do modelo Shell, que é esse todo coloridinho que tem aí embaixo, esse L no meio é o Liver, então é o ser humano interagindo com tudo aquilo que nós já falamos, software, hardware, meio ambiente e ser humano com ser humano, né? Então é um modelo de futuro humano muito mais voltado para o indivíduo, e já o modelo de James Reason, ele é muito mais voltado para a organização. E aí, quando a gente fala do modelo de James Reason, ele divide em 4 grandes barreiras, né? Essas barreiras são, a primeira barreira, influência organizacional. Influência organizacional entra ali a cultura organizacional, processos, procedimentos, estabelecimento de padrões a serem cumpridos de acordo com cada área, né? A segunda barreira é a questão da supervisão. Então, a partir do momento que eu tenho definido, né, o meu escopo de influências organizacionais, eu preciso ter uma supervisão. Isso daqui tem que me garantir, eu preciso garantir que isso daqui funcione, né, que todo esse estudo funcione e que na prática também aconteça. A terceira barreira são pré-condições para atos inseguros. É aquilo que a gente não controla. É o que o Renato falou. Eu não vou prever que eu vou ter um incidente, que eu vou ter um acidente, que o pneu do meu carro vai furar, que eu vou tropeçar, que eu vou cair, que eu vou ter, por exemplo, dentro da aviação, situações adversas de meteorologia. Então, são situações e pré-condições que existem ali, que são presentes no meio ambiente. E a quarta grande barreira, a gente fala de atos inseguros, que é onde entra muitas vezes erros e violações. Então, o que o modelo aborda? E por que o desenho do queijo? Porque ele fala que é como se fosse um queijo suíço. Essas barreiras existem, e a partir do momento que eu tenho uma falha na minha influência organizacional, primeira barreira, furei. Segunda barreira, tenho uma falha na supervisão, furei também. Pré-condições para atos inseguros, aconteceu. E aí a quarta e última barreira, atos inseguros, erros e violações. A partir do momento que eu tenho um erro ou uma violação em cada uma dessas barreiras, todas elas se alinham, ou seja, é aquele buraquinho do queijo. Aconteceu, alinhou e eu chego num evento indesejado, né? Eu chego num incidente, num acidente, eu perco vidas, eu chego aonde eu nunca quero chegar. E aí é onde a gente fala, né? A importância da comunicação, do trabalho em equipe, da gente cumprir processos, da gente cumprir procedimentos, porque de repente eu posso ter uma falha em uma dessas barreiras, mas na barreira seguinte a gente conseguiu fazer a diferença ali, seja com uma ação humana, seja com uma intervenção, uma correção de processos, e ali onde você poderia ir para o quarto elemento, você bloqueia e acaba ali evitando com que um incidente aconteça, com que um acidente aconteça. E eu acho que trazendo essa analogia para o nosso dia a dia, isso funciona também em tudo que a gente faz, né? Faz sentido para vocês? Sim, faz bastante sentido. E vou até fazer um comentário aqui, um exemplo de um queijo suíço, né? Nos aeroportos, a gente trabalha, a gente sempre faz aquelas perguntas de segurança para o passageiro, ó, despachou algum eletrônico, a gente, quando vai fazer o despacho, verifica se está sentindo algum cheiro de líquido, algo do tipo, né? Essa semana mesmo, foi feita a pergunta para o passageiro e ele falou que não tinha nenhum eletrônico dentro. Aí foi despachada a etiqueta da bagagem e, em seguida, o rapaz que trabalha colocando a mala no porão da aeronave sentiu vibrar a mala. E a consciência situacional dele estava ok, ele avisou para os setores e chamamos os passageiros, abrimos e tudo. É um nítido exemplo da barreira. Uma das barreiras falhou e outra funcionou, né? Para caso tivesse passado, poderia acontecer, né, algo pior. Então, o ideal é sempre estar tudo alinhado para que nada aconteça, mas para isso tem que ter realmente a cultura organizacional de segurança bem alinhada, né, em todos os setores. É um nítido exemplo aí do queijo suíço. E foi o fator humano, né? O alerta situacional dele ali, onde ele poderia não ter percebido, levantou a mão e ele foi o responsável ali para que evitasse, né, um incidente, um acidente, que um artigo perigoso acabasse embarcando ali numa bagagem que é despachada que depois você não tem acesso, né? Sim. Cris, quer complementar, meu amor?
Não, é perfeito. Eu amo essa teoria do James Reason, né? Todas essas barreiras ali, igual o que você disse, são essas fatias, né? São coisas que a gente não pode gerenciar muito facilmente, né? Porque a gente tem ali influências organizacionais, então são coisas que a empresa, qualquer empresa hoje, pode gerar uma cultura que pode te levar a causar algum acidente interno, ou algum procedimento da empresa pode te desestabilizar, para que você tenha essa pré-condições para atos inseguros, porque a gente não tem como controlar os nossos problemas de casa, né? A gente não deixa só em casa os nossos problemas, seria maravilhoso, né, se a gente conseguisse separar tudo isso, mas a nossa cabeça tem muita coisa acontecendo, né? Então, dos maiores exemplos que eu já tive desse de pré-condições para atos inseguros é quando a gente está realmente com a nossa consciência situacional baixa, com a nossa atenção do que está acontecendo ao nosso redor baixa, e aí até no momento de manipular o medicamento ou de pegar um medicamento, a gente acaba confundindo aquele medicamento que a gente está pegando, né? Há um tempo atrás, a gente usou um exemplo, não sei quem lembra aqui, de um medicamento ministrado incorretamente em Belo Horizonte, no Hospital da Santa Casa. Não sei se lembram, como eu sou mineira, isso ficou muito, muito fixado na minha cabeça, que eram 2 medicamentos. Ai, caramba, eu não vou conseguir lembrar, mas era o soro e era um outro medicamento que não poderia ser ministrado da mesma forma. Vaselina. Eu acho que foi vaselina, não foi, Cris? Eu acho que foi esse mesmo. É um líquido transparente também, né? E o modelo era igual, né? A vasilha onde eram colocados eram iguais, e aí a gente tinha apenas uma pequena diferença no nome, né? Era o nome ali, mas o pote, o vidro, a embalagem, a etiqueta eram idênticas e tinha um nome ali pequeno, né? Que diferencia. Então, naquela correria do dia a dia, porque não tenho que falar que todo local a gente tem uma certa pressão pelo que a gente está fazendo, e aí a nossa consciência, que é a nossa pré-condição para atos inseguros, ela pode nos levar a confundir, né? E aí a gente pode ter esse acidente. Eu acho que é um exemplo muito válido que a gente pode trazer para a área da medicina, porque algumas coisas a gente consegue mudar. Quantas e quantas vezes a gente não pega algum objeto errado, né? Então, isso é a pressão do ambiente que pode nos levar ali àquele furo até o momento do acidente ou do incidente, né? Nossa, Cris, faz todo sentido. E se a gente puxar o gancho, né, por exemplo, influências organizacionais ou materiais diferentes, né, com materiais distintos armazenados no mesmo local, no mesmo armário, com o mesmo rótulo, da mesma cor, mesmo frasco, da mesma cor. Aí, quando a gente vem para a supervisão insegura, né, será que eu poderia ter um processo diferente de separar esses materiais, de ter locais diferentes? Será que eu tenho alguém supervisionando, né, a distribuição desses materiais? Pré-condições para atos inseguros. Poxa, eu já estou num ambiente que tem carga de trabalho excessiva, estresse, né? Essa pessoa que fez essa administração medicamentosa de forma errônea, como ela estava, né? Em que situação e qual era a situação ali, como era o ambiente, até chegar ali num erro. E quando esse erro aconteceu, eu acho que o mais importante do processo é, ok, aconteceu. Muitas vezes as pessoas são responsabilizadas e precisam ser por isso em algumas situações, mas aonde a gente pode fazer a diferença? O que aconteceu no processo que a gente pode fazer a diferença? Você me lembrou de uma coisa, Cris? Uma vez eu fui visitar o Albert Einstein em São Paulo e eu fiquei, assim, encantada com a forma de gerenciamento que eles têm com relação a isso. Eu acho que num todo, né, na influência organizacional, nos processos de segurança, de procedimento, mas dentro do quarto, eu tinha ido visitar uma amiga, e dentro do quarto me chamou a atenção, porque tinha uma parte designada amarela, né, uma seta amarela e uma fita vermelha no chão, próximo, né, a um armário que era chaveado, totalmente ali controlado as medicações que tinham ali dentro,
E a seta dizia, quando eu estiver nessa área, não fale comigo. E aí aquilo me chamou uma atenção danada e eu fiquei só observando, né? E realmente, quando a enfermeira entrou, é literalmente uma área estéril, embora ela não seja, né, fechada e tal, porque está dentro ali do quarto, do ambiente, era uma área estéril. Então existe um procedimento para quando ela está ali, ela está focada no procedimento, o medicamento é separado, tem um checklist, anotação do que foi feito, uma conferência em 3 etapas, e ela chama uma segunda pessoa para fazer essa conferência com ela antes de administrar. Fora todas as sinalizações que tem, né, sobre todos os riscos, sobre todas as ameaças, porque eu acho que quando a gente fala de ameaça, tem aquela ameaça que ela é latente, né, e tem a ameaça que ela é ativa, né, tem aquilo que meus olhos estão vendo e tem aquilo que está no ambiente que eu não consigo visualizar. Né? Então, eu imagino que para todos esses processos, né, alguns colegas médicos também falam muito sobre o centro cirúrgico, a importância da preparação, da comunicação, de um briefing, de toda a equipe envolvida, da disposição de cada profissional ali, da disposição de cada instrumento, de quem vai manusear esses instrumentos, a forma que vai manusear, a importância do crochê, que isso eu acho que é uma coisa que a gente tem muito na aviação, né? Eu falo, você repete, a gente crocheca. Então, isso realmente faz um diferencial. Max, se você quer complementar a gente. Quero sim. Falando um pouco da questão de saúde, eu tive oportunidade de fazer uma pós-graduação em gestão da qualidade, né? E além dessas questões, todos os processos, as checagens, uma das principais mensagens que tive do coordenador é que para melhorar a qualidade, você precisa melhorar a comunicação. A informação precisa chegar. Os líderes, os coordenadores precisam estar abertos a receber essa informação, porque a partir da identificação dos erros e compreendendo o contexto, às vezes as situações de estresse, de cobrança, você corrige, você melhora os processos, né? Precisa ter a comunicação e ser efetiva. Sim. É o que você falou, né? Exatamente, complementando. Deixa eu complementar o Max aqui, eu acho que é bem interessante isso que o CRM traz, que é um ponto importante, que é o Power Distance, que antigamente tinha muito essa distância entre as hierarquias, e hoje ela já é bem diminuída, facilitando bastante aí a comunicação e a mitigação das falhas. É verdade, Lu. Na aviação a gente tem um ditado, a gente brinca, né? Nós falamos assim, 50% dos comandantes acham que são deuses e os outros 50% têm certeza. Né? Então, assim, eu sou o dono da verdade, eu sei o que eu estou fazendo, eu domino toda a técnica e todo o procedimento, né? E hoje eu acho que com tudo que é difundido dessas habilidades não técnicas, da importância da liderança situacional, né? De você diminuir cada vez mais, da sua comunicação ter uma escutativa, porque eu acho que até quando a gente fala de consciência situacional, né, a gente atrela muito a questão cognitiva. Algumas pessoas são mais auditivas, outras mais visuais, outras mais sinestésicas, né? E eu acho que dentro desse processo, cada um tem um processo de percepção diferente. Então, para uma mesma situação, eu posso estar percebendo uma coisa que a Cris não está, que a Luana não está. Mas se eu pegar o número 6 e desenhar na palma da minha mão e mostrar aqui, ele vai ser 6. Se eu fizer isso daqui, ele vai ser 9. Eu não mudei a figura, eu não mudei a imagem, eu não fiz nada, eu mudei a perspectiva. Então, por isso a importância, principalmente em ambientes onde a gente lida com vida, onde tem essa questão de envolvimento de estresse e tudo mais, é saber ouvir, né? Porque as contingências, elas vão acontecer, o inesperado, ele vai acontecer. Então, diante dessas situações de gerenciamento de risco, como eu vou agir? E aí a importância da gente se preparar sempre, né? Aí onde a gente fala muito também da inteligência emocional. Vou passar de forma bem rápida, que o nosso tempo, ele também passou rápido, né? Tô dando uma olhada aqui, o nosso tempo, ele também passou bem rápido. Acabou essa calma. Não é, Lu? Que bom, né? Eu trouxe um exemplo de um estudo de caso para vocês, que foi o acidente da Lamia. Quando a gente fala Lamia, que foi em novembro de 2016, pouca gente faz associação, mas quando a gente fala assim, o acidente que estava o time de futebol da Chapecoense, todo mundo lembra.
né? E foi uma catástrofe. E um acidente aéreo é algo que choca, porque é um número grande de pessoas e a aviação é muito segura, justamente por essa série de processos, de procedimentos, implementação de fatores humanos, e a gente está sempre trabalhando com o gerenciamento de risco, das ameaças, né? Então, ela se torna muito mais segura pelo cumprimento de tudo isso. E aqui é um exemplo clássico, né? A empresa Lamy era uma empresa de voos de fretamento, e aí, esse acidente, o trecho ali, era da Bolívia para a Colômbia, na Córdoba, 73 passageiros a bordo, 4 tripulantes, nós tivemos 71 mortos e 6 sobreviventes, né? Desses 6 sobreviventes, um foi a comissária, um foi o mecânico de voo, que eles voavam com o mecânico de voo ali, e o restante eram clientes, eram passageiros. Teve até o jogador, jornalista, né, que estavam ali a bordo que sobreviveram. E aqui é um clássico, quando a gente fala, a primeira barreira, influências organizacionais, a origem da companhia, ela já se deu meio torta. E isso, gente, está tudo em relatório final de acidente, tá? Para a gente falar sobre isso, a gente tem embasamento. Então, tá em relatório final divulgado de acidente. Então, influências organizacionais, a empresa teria sede na Venezuela, eles já foram vetados por uma série de questões burocráticas, fiscais, planos apresentados de sistema de gerenciamento de segurança operacional, e aí acabou sendo ali na Bolívia. O próprio CEO, que é o Ricardo Alberto, ele também era piloto, era uma empresa muito pequena, então quando a gente fala de supervisão, a gente também, quando a gente volta, né, para cá, ó, supervisão insegura, nós tínhamos poucas pessoas que faziam valer aquilo que estava escrito. Então, é mais ou menos assim, eu tenho no manual, igual o Renato falou, né, o meu manual está ali, eu tenho um sistema de gerenciamento de segurança operacional, mas será que eu estou cumprindo? Então, a supervisão insegura também falhou, porque tiveram diversas falhas ali latentes e situações que eram conduzidas de uma forma onde não tinha essa supervisão, né? Pré-condições para atos inseguros. Era previsto esse voo da Bolívia para a Colômbia, o plano de voo apresentado era previsto um pit stop, era previsto uma parada para reabastecimento dessa aeronave e continuidade desse voo. O piloto tomou a decisão de não fazer essa parada, economia de combustível, né? Então, ele negligenciou, isso é uma violação, ele violou algo que era previsto em prol ali de um gerenciamento para a própria empresa, economia de combustível, e seguiu o voo dessa forma. Outro ponto, pré-condições para atos inseguros, voo noturno, meteorologia ruim, muita chuva, e naquela noite, mais de uma aeronave declarou Mayday. Nós temos duas fraseologias na aviação, que uma é PAM-PAM e uma é Mayday. Uma é o PAM-PAM, eu estou com uma urgência, mas a minha urgência está sob controle, né? Então, essa é uma situação onde eu quero prioridade para pousar, eu estou numa urgência, mas eu não estou numa emergência, diferente do Mayday. O Mayday é uma fraseologia usada de limpa o espaço aéreo, libera, porque eu preciso pousar esse avião, né? Eu estou diante de uma emergência. Então, além da meteorologia, outras aeronaves naquela noite tinham declarado Mayday e receberam prioridade de pouso, deixando com que o pouso deles fosse postergado. Tanto que eles caíram a milhas ali da cabeceira da pista, né? O morro que eles bateram ali estava muito próximo já da cabeceira da pista de pouso. E eles não usaram a fraseologia do Mayday, eles usaram a fraseologia do PAM-PAM. Na verdade, não foi nem PAM-PAM, tem um trecho aqui da gravação que eu vou mostrar para vocês. Não é uma comunicação clara, não é uma comunicação assertiva, não é uma comunicação objetiva. Por quê? Uma série de fatores, né? Seja ela por baixo alerta situacional, pela pressão, pela emergência, pelo gerenciamento de 1000 coisas ali ao mesmo tempo, de processos e procedimentos, e também por uma questão regulatória, né? Porque se eu declaro o Mayday por falta de combustível e fiz a violação ali atrás, eu vou responder por ela, né? Então, juridicamente, isso também existiria um peso. E até atos inseguros, que é a última barreira do queijo. Houve erro e houve violação. Então, o acidente no relatório final, ele aponta 4 fatores causas, que envolveu planejamento de voo, tomada de decisão inadequada, perda da consciência situacional e comunicação inadequada, até gerar a perda dos motores. E teve mais 7, eu não coloquei todos aqui, e teve mais 7 fatores contribuintes. Então, 4 fatores causas para o acidente e 7 fatores contribuintes, né, que contribuíram para esse evento indesejado e para esse acidente aéreo. E nos fatores contribuintes, teve desde questões técnicas de configurações prematuras da aeronave, até todas essas questões de desvio organizacional que eu trouxe para vocês. Então,
literalmente, nesse acidente aéreo, a gente consegue ver um erro ou uma violação em todas essas barreiras do queijo suíço, todas elas alinhadas e chegando ali num acidente aéreo, num evento indesejado. Vocês querem ouvir um trechinho da gravação? Porque aí dá para a gente puxar o link da importância de processos e da comunicação antes da gente finalizar, pode ser? Pode, claro, com Sim. certeza. Então tá. O áudio está em espanhol, a legenda está em português, mas prestem bastante atenção na questão da comunicação, na questão da importância, né, da assertividade, de uma comunicação clara, de uma comunicação limpa, do gerenciamento de estresse aqui no ambiente. Vocês vão perceber a falta de tudo isso na gravação do áudio. Dá para ouvir? Siendo solicita prioridad para su aterrizaje, igualmente con problemas de combustible, ¿correcto? Ok, ya dentro entonces le daré vectores para proceder al localizador y efectuar la aproximación, que es aproximadamente 7 minutos. Lima India 2933. Notifique rumbo. Mantenga presente rumbo y espere para continuar su descenso. India 2933, solicito vectores para seguimiento, señorita. Atento, tengo una aeronave por debajo suyo, efectuando la aproximación. Y adicional están efectuando la revisión de piso. ¿Qué tiempo tiene para permanecer en su aproximación de Lima India? Estamos en una emergencia de combustible, señorita, por eso le pido de una vez curso final. Necesito descenso inmediato, Lima India 2933. Lima India 2933. ¿Puede usted efectuar el viraje ahora por la derecha para iniciar el descenso? Tiene los tránsitos a 1 milla por debajo de usted. Todavía está lo de factor y digamos incorporarnos de una vez. Usted tiene 210. Necesito bajarlo de nivel. Tendría que mantener virar por su derecha para iniciar su descenso. Negativo, señorita, estamos hablando. Señorita, Lima India 2933 está en falla total, eléctrica total, y poco serie. Las cosas de la 33 bomberos alertados. Señorita, vectores a la pieza. La señal radar se perdió, no lo tengo, notifique rumbo ahora. Vamos con rumbo 360. A la izquierda 010 procedería al localizador del borde Río Negro, 1 milla adelante del borde. Al momento usted se encuentra, correcto, le confirmo, por la izquierda con rumbo 350. 350, señorita. Sí, correcto, usted está a 0,1 milla del borde Río Negro. No lo tengo con la altitud Lima India. 9.000 pies, señorita. Está a 8.2 millas de la pista. Así tú suena ahora. Esse final, ele é bem pesado, né? Esse final ele é bem pesado. Então, reparem, né, como não houve ali a assertividade na comunicação e como a falta de clareza nela também começa a truncar a comunicação que está sendo recebida também, né, da mesma forma. Então, acho que se a gente, se olharmos o todo disso, de todos esses pontos que nós trouxemos, o que a gente tira de tudo isso? A importância da padronização de processos, a importância de uma comunicação clara, limpa, objetiva, assertiva, e muitas vezes quando a gente fala de assertividade, não tem a ver com grosseria, você precisa ser assertivo principalmente em situações de risco, né? Em situações de risco, muitas vezes eu vou ter que ser assertiva e dar um comando imediato, olha, faça, né? É diferente de um momento onde não envolva essa situação de risco. A importância do alerta situacional, da gente estar atento a tudo o que acontece em volta, né? O quanto o nosso alerta situacional, ele vai contribuir para a nossa melhor tomada de decisão. A importância do papel da liderança e de alguém assumir esse papel, principalmente em situações de risco, e o impacto da inteligência emocional, de tudo isso que a gente trouxe até agora, né? O quanto isso faz a diferença. Querem comentar algo sobre o estudo de caso?
Vamos em frente. Esse é um acidente que ainda impacta, né? Quando você falou a data ali, 2016, eu falei, putz, já tem 9 anos, né? Que passou tudo e ainda é muito impactante devido à falta de algumas coisas que aconteceram, né? Mas nesse áudio o que você mostrou é muito nítido no tom de voz dele, né? Como o tom de voz dele vai mudando, ele vai tendo um desespero, talvez seria essa palavra, né? Mas o quão importante é a gente ficar atento à nossa comunicação. Por mais que as palavras tenham uma certa importância, mas a palavra certa, utilizada no momento certo, qual o impacto que aquilo ali tem para a gente, né? E é um impacto muito grande, porque faltou uma palavrinha correta ali para ser utilizada, né? E também a gente pode pensar nisso no contrário, né? Isso me fez lembrar quando você estava falando da sua amiga, né, que a paciente teve uma crise, né, no consultório, o quanto que a gente tem que saber o que falar e falar na hora correta, porque nesse momento em que a gente tem uma outra pessoa que não está em uma situação normal, vamos dizer assim, né, que ela está passando por uma situação de crise, se a gente também utilizar uma palavra de uma forma incorreta, aquilo também o que pode desencadear naquele momento. Né? Então, a comunicação ela é muito importante em todos os momentos. Né? Então, me lembrou isso. É verdade, Cris. E aí já dá para puxar um gancho, né? Porque eu acho que não só a comunicação, mas a questão do preparo. Se a gente falar de comunicação, é a nossa habilidade nata, é a nossa forma de respirar, né? De estabelecer as nossas relações interpessoais, a forma como a gente expressa os nossos sentimentos, as nossas emoções, a forma como a gente compartilha a nossa visão de mundo, a forma como a gente transmite, né, aquilo que a gente deseja, a forma como a gente recebe, né, eu acho que a persuasão, e aí a importância disso tudo que você trouxe, será que se tivesse sido realmente uma comunicação padronizada conforme prevista, assertiva do jeito que ela precisava ser, né, se tivesse uma escutativa quando a gente pensa nas influências organizacionais, será que a gente poderia ter mitigado muitas coisas ali? Com certeza. Né, muitas coisas, e a forma de falar, por isso a importância da gente se conhecer e se preparar, né, Cris, porque eu acho que quando a gente fala da inteligência emocional, um dos primeiros itens ali, quando a gente fala da inteligência emocional, é o autoconhecimento, e embora seja uma palavrinha clichê da moda, né, autoconhecimento, gente, autoconhecimento nada mais é de, eu preciso entender sobre os meus sentimentos, sobre as minhas emoções, e quando eu aprendo a lidar com os meus sentimentos e com as minhas emoções, então, o que me tira do prumo, o que costuma me irritar, o que costuma me desestabilizar, né, o que faz com que eu volte para esse centro, então, conforme eu entendo mais de mim e controlo as minhas emoções, e aí vem a autorregulação, né, eu consigo me regular melhor em todos os níveis e em todos os ambientes, sejam ambientes que são estéreis, sejam ambientes onde a situação está controlada, sejam ambientes de emergência, em ambientes como esse que você falou, dentro do consultório, é algo que não é comum, né? Não era um ambiente ali que é comum você ter uma pessoa que apresente ali uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, né? E como eu lido com isso? Como a forma com que eu lido com isso, a forma que eu me comunico com essa pessoa, olha a importância da gente se preparar, né? Porque se eu conheço sobre mim, se eu consigo me regular nesses ambientes, principalmente que envolvem estresse, eu consigo fazer isso para o outro de uma forma melhor, né? E aí tem o lance da comunicação, né? Aquilo que é dito, aquilo que é falado e aquilo que simplesmente a gente nem não precisa dizer uma palavra, que é a nossa comunicação não verbal, que é literalmente o corpo falando por nós, né? O tom da nossa voz e a comunicação verbal propriamente dita, onde a gente tenta desvincular o comportamento humano e o tom da nossa voz. Fazer uma brincadeira rápida aqui. Cris, você me ajuda? Vou pegar a Cris, a Sandra e a Lu. A Lu e depois o Rei, tá? Ó, vamos lá. O que vocês acham que mais pesa, tá? Vou fazer essa dinâmica rápida aqui, mas é para a gente entender o que mais pesa numa comunicação. O que tem maior peso? É o nosso gestual, é o nosso corpo falando, é o tom da nossa voz ou é o verbal? Né? O que vocês acham que tem mais peso na comunicação? Eu acho que é a comunicação não verbal. A não verbal, o corpo falando por nós. Eu acho que é um conjunto de coisas, mas o que
primeiro vem o primeiro impacto, eu acredito que seja a entonação da voz. Tom de voz. Exato, porque tem tem muito ruído, às vezes, entre o que tu fala e o que a outra pessoa escuta. Às vezes tu tá falando de uma forma super tranquila para ti, porque é o teu jeito de falar, e a outra pessoa tá interpretando de outra forma devido ao tom de voz, de repente, que não foi o mais assertivo, ou enfim. Então, mas é um conjunto delas. Bom, conjunto. Vamos descobrir as porcentagens. Ó, rapidinho, jogo rápido. Cris, não verbal, tá? Comportamento, só o corpo falando. Me mostra que você tá bem feliz. Triste. Brava. Igual criança. Igual criança. Bem igual criança, né? Lu, você falou sobre o tom de voz, então me ajuda com relação ao tom de voz, tá? Você vai falar assim, Carol, seja bem-vinda, mas de uma maneira bem entusiasmada. Tá no mudo. Você tá copiando a Cris, você tá só na linguagem Pronto, peraí. verbal. Aí é que ficou pequenininha a minha imagem aqui, agora eu arrumei. Carol, seja bem-vinda! Tá. Agora você vai falar, vai me desejar as boas-vindas, mas na verdade eu não tô sendo bem-vinda na sua casa. Só pelo tom de voz. Carol, seja bem-vinda. Pesado, nossa, tá abrindo. Aí já muda até o rosto, já muda até a feição. Carol, seja bem-vinda. Sandra, será que você consegue falar seja bem-vinda para mim, tirando a expressão corporal e o tom de voz da maneira mais neutra possível? Carol, seja bem-vinda. Nossa, as primeiras versões lá da voz do Google, né, Sam? Tá, diante dessa dinâmica, acho que a maioria ainda está dizendo que o não verbal fala mais, é isso? Eu acredito. Eu fico assim na dúvida, é um conjunto, mas eu acredito que a não verbal é mais expressiva. Tu tá parado, tu tá comunicando tudo que tu tá falando ali em pé, né? Enquanto a verbal, tu precisa verbalizar. Max. Sim. Eu concordo que é um conjunto, mas talvez o tom de voz tenha uma influência maior. Pesa, gente, pesa bastante, mas ainda assim, a comunicação não verbal, a linguagem corporal é o que ela tem maior peso na nossa comunicação. Às vezes a gente está ali conversando, reunião é o maior, tem que ter atenção, reunião, câmera aberta, você está ali, fala por você. Então, gente, dentro do processo ali que a gente se comunica, a comunicação não verbal e a nossa linguagem corporal, ela tem um peso muito maior na nossa comunicação. Por isso, hoje também fala-se tanto sobre consultoria de imagem, né? E a consultoria de imagem não é só o físico, é o conjunto, como vocês falaram. É o físico, é o tom de voz, é a forma como eu falo, é a forma como eu me comunico, né? E o verbal ali é aquilo que é propriamente dito que você quer transmitir, sem a linguagem corporal e sem a entonação, ela te leva por diversos caminhos, né? Então, a gente tem um total aí 55 mais 38% da nossa comunicação o tempo todo sendo não verbal, né? E aí eu acho que vem os percalços, a Cris trouxe muito disso quando a gente estava lá no slide anterior, as barreiras da nossa comunicação. Diariamente, a gente tem uma série de barreiras da nossa comunicação. Se comunicar bem é um desafio, transmitir aquilo que a gente precisa com clareza, com assertividade, é um desafio. A escuta ativa, gente, é um desafio enorme. Você parar para realmente ouvir na essência alguém, né, é um desafio também, é um exercício diário para a gente fazer. Então, quando a gente fala de barreiras, tem desde a percepção seletiva, e o ditado também popular é bem clássico, né? Tá escutando aquilo que você quer. Sim, é neurológico, é um dos vieses neurológicos que a gente tem, percepção seletiva. Aí, sobrecarga de informação, linguagem, né, idiomas diferentes. Eu me lembro que num dos primeiros voos lá, eu escutei duas coisas que eu fiquei assim, né? Tava começando a voar, tava com a instrutora de voo ainda, e um senhor, ele esticou a mão, era um voo para o Nordeste, ele esticou a mão, nós estávamos fazendo recolhimento de lixo, ele esticou a mão e disse assim, rebola para mim? Daí eu olhei, né, falei, meu Deus do céu, o que vem por aí, né? E eu disse,
Senhor Ulisses Vivor, ele, então, rebola para mim. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu tava começando a voar, a instrutora tava longe de mim ali no serviço de bordo. Eu falei, e aí, rebola ou não rebola, né? Olha o desespero. Falou, óbvio que eu não vou rebolar, né? Eu falei, senhor, como? Aí ele, rebola para mim. Só que aí ele foi apontando para a lixeira e colocou na lixeira realmente o lixo. E rebola para mim é uma expressão usada no Nordeste que é o mesmo que joga fora para mim. Eu nunca ia imaginar isso. Outra coisa, quando me pediram bebida e me perguntaram por Jesus. Tem Jesus? Aí, na quarta, quinta vez ali que eu já estava nervosa, perguntando qual era a bebida, tem no coração. É uma bebida. Era um Guaraná. Então, assim, linguagem, idiomas diferentes, dialetos, gírias, né? O controle das emoções, igual nós falamos bastante ali, as suposições, gente, é muito comum. Já passaram por aquela situação que você está tentando se comunicar, tentando falar, e a pessoa já está dizendo o que você quer falar? E aí você é interrompido o tempo todo? São suposições, né? É a falta da escutativa. E aí, Lu, uma coisa muito legal que você trouxe para a gente fechar o tema da comunicação são as barreiras hierárquicas e o tal do power distance. Então, quando a gente fala de comunicação e na nossa habilidade em se comunicar, um alerta que a gente tem que ter sobre essa comunicação para que eu me comunique de forma efetiva, eu preciso ter coragem na minha comunicação, eu tenho que ter coragem de posicionamento, eu tenho que ter uma voz, né? Eu preciso ter a fala, mas eu também preciso ter a consideração. Então, esse equilíbrio, buscar esse equilíbrio, a coragem de falar e a consideração. E aí é muito comum essas questões hierárquicas, como você trouxe do power distance, Lu. Às vezes, você, por exemplo, se eu preciso dar um feedback para um superior hierárquico, eu preciso falar com alguém que tenha uma hierarquia maior do que a minha numa organização, ou uma pessoa que eu respeite muito. Então, eu acabo tendo, por exemplo, uma consideração muito grande por essa pessoa, e aí eu posso cair naquele limbo de ter pouca coragem de posicionamento. Então, é uma pessoa que eu admiro, ou é simplesmente uma pessoa que eu tenho temor por ela, como você falou do power distance, Lu. É aquele líder que ele tem uma interação que não tem uma liderança situacional, não tem uma escutativa, não deixa a equipe à vontade, né, não tem essa questão humana no dia a dia da interação. Então, seja por um excesso de consideração, uma pessoa que eu admiro demais também, poxa, meu chefe, meu gestor, um gerente, uma pessoa que eu admiro muito, um ídolo, uma pessoa que eu tenho admiração, ou que eu tenho um power distance, a probabilidade de eu ter muita consideração e pouca coragem de me posicionar para dar um feedback, ou me posicionar, ou falar com essa pessoa, ela é grande. Então, eu tenho muita consideração e pouca coragem. Comunicação ineficiente. Eu não vou falar, eu não vou me posicionar, eu tiro a chance da pessoa mudar ou melhorar, e eu também não me posicionei. E o oposto também acontece. Quando eu tenho esse power distance, eu me coloco num pedestal, ou eu conheço muito do assunto, ou eu não tenho uma escutativa, eu vou ter muita coragem de me posicionar, e eu vou ter pouca consideração com quem eu vou falar. Então, também, eu vou achar que eu vou ganhar aqui na comunicação porque eu estou falando o que eu quero, só que, na verdade, eu estou anulando completamente a outra pessoa. Né? Então, buscar esse equilíbrio entre preciso ter coragem de posicionamento e consideração é importante. E aí, aquela regrinha básica, né? O que eu vou falar? Como eu vou falar? Por que eu vou falar? E para quem eu vou falar? Né? Então, assim, eu preciso realmente fazer essa comunicação? Sim. Como é que eu vou fazer? E qual é a necessidade dela? Qual é o objetivo? Porque também para não ser redundante, para não ser aquela coisa prolixa, né? Para você ter uma comunicação de fato efetiva. Então, são aquelas 4 palavrinhas que eu sempre falo. Se pergunte, sabe? O que você vai falar? Como você vai falar? Por que você realmente precisa falar? É o momento de falar? É ideal que seja dito agora, né? E principalmente para quem a gente vai falar, porque aí a gente também precisa adaptar a linguagem, né? Quantas vezes a gente não precisa ali adaptar uma linguagem, mudar a nossa forma de falar, né? Ter uma interação que seja diferenciada e adequada para o público ou para as pessoas que a gente está falando. E uma coisa que ajuda muito, sempre me ajudou muito, é um método que nós chamamos de SCI, Situação, Comportamento e Impacto. É uma metodologia hoje muito usada para dar feedback, mas eu costumo falar que ela vale para a vida
e para qualquer situação, dentro do ambiente corporativo, dentro da nossa casa, na interação humana. Ela é, na verdade, uma técnica que cada um vai ter a sua essência, cada um tem a sua forma de condução, mas ela te traz um norte. Ela trabalha o seu mindset de modo que você não se perca na comunicação. Ou seja, a gente une tudo aquilo que a gente falou no slide anterior, né, uma comunicação assertiva, fluida e efetiva, só que a gente não se perde. É fácil dar feedback, gente? É simples dar feedback? Não é, né? Não é, principalmente para situações mais delicadas, né? Tem situações que a gente precisa dar um feedback que é mais delicada, tem momentos, eu acho que nas nossas relações interpessoais, seja no âmbito de família, amizade, namoro, casamento, requer um cuidado maior nessa comunicação. Então, essa técnica sempre ajuda bastante, me ajudou muito, principalmente quando eu vim para a área de gestão, que os feedbacks são constantes, que a gente tem uma interação humana diária com equipes. Situação, comportamento e impacto. Situação, traga um momento em que aconteceu. Então, é diferente de você falar assim, sei lá, Luana, eu vou te falar que você elevou o tom de voz comigo na reunião na frente de todo mundo. Olha a diferença e como você é capaz de gerar uma reação, deixar uma comunicação muito mais reativa por parte da outra pessoa. Aqui eu não vou aplicar a situação. Olha a diferença de eu falar assim, Luana, você sempre fala alto comigo na reunião. Luana, você sempre grita com as pessoas. Olha a diferença de eu falar isso e de eu colocar a situação. Luana, na reunião de ontem à tarde, você elevou o tom de voz comigo. Você usou um tom de voz elevado na frente de todas as pessoas. Então, olha, situação e o comportamento. Então, Luana, ontem, a situação é, coloquem o tempo, aonde aconteceu, quando aconteceu, não generaliza. Ah, você sempre é assim. Poxa, você está sempre comigo? Vai ser a primeira coisa que ela vai falar. Eu não sou sempre assim. Então, você coloca ali o tempo que isso aconteceu, né? A situação. Luana, na reunião de ontem à tarde, aí você mostra o comportamento da pessoa, você pontua aquilo que foi percebido realmente, não é achismo. Você não está julgando, você está fazendo com que, até a gente mesmo, eu acho que isso ajuda com que a gente julgue menos. Então, é o comportamento percebido. E o impacto, o que isso gerou. Então, Luana, na reunião de ontem à tarde, comportamento, você elevou o tom de voz comigo, na frente de todas as pessoas. Olha o impacto. Isso gera um constrangimento para mim, e a equipe passa a te respeitar menos. A equipe não está aprovando uma situação como essa, um comportamento como esse. E aí a sugestão de mudança, né? O que eu trago de sugestão de mudança na sequência? Faz sentido? Vocês acham que ajuda? Traz um norte para a gente de posicionamento, não traz? Traz, com certeza traz. É a forma com a qual tu tá colocando uma situação para a pessoa, é como se tu não tivesse, não é agredindo ela, mas não tá, me fugiu a palavra, atacando. Tá falando de uma forma mais coerente e racional, dentro da situação com a qual aconteceu. E aí as pessoas às vezes perguntam, Cá, mas isso é a solução de tudo? Isso vai fazer com que as pessoas sejam menos reativas? Pode ser que sim, mas pode ser que não. E aí a importância para fechar de tudo aquilo que nós falamos, os pilares e a importância da gente trabalhar a habilidade não técnica e da inteligência emocional, porque você tem que estar preparado também para a reatividade que vai vir dessa pessoa. Você pode usar a melhor técnica, você pode ter a sua melhor comunicação, mas a pessoa pode não estar preparada para ouvir aquilo, não querer ouvir aquilo e ter pouca habilidade de comunicação ou algo menos desenvolvido quando a gente fala desses pilares da inteligência emocional. Então, por isso, de novo, aquilo que nós falamos lá no começo da nossa noite, a importância da gente trabalhar as habilidades não técnicas para o nosso autodesenvolvimento, né? Então, quando a gente fala dessa questão da gestão emocional, é se conhecer. Quanto mais eu me conheço e mais eu trabalho a forma, o que eu posso fazer para me comunicar melhor, para liderar melhor, para ter bons relacionamentos interpessoais, para trabalhar melhor em equipe, né? Para ter uma consciência situacional melhor. Então, tudo isso traz para mim autoconhecimento. Eu sou capaz de identificar aquilo que me desestabiliza e aquilo que me estabiliza. E com isso eu me regulo melhor. E aí vem o nosso autocontrole, a capacidade da gente gerenciar as nossas emoções independente do ambiente e independente do outro. E isso ajuda a gente mais de 80% nas nossas relações interpessoais do dia a dia, né? A neurociência traz muito esse dado.
A empatia, que é outro pilar da inteligência emocional, né? Eu acho que quando a gente entende a gente mesmo, a gente passa a entender o outro muito melhor, e aí, junto com a comunicação, o saber ouvir. A motivação é um outro pilar da inteligência emocional, que é manter o nosso foco, principalmente em ambientes que são mais críticos. E aquela motivação, eu acho que é pessoal, é aquele planejamento nosso, o que eu vou fazer a curto prazo, médio prazo, longo prazo, é a automotivação diária, você olhar o famoso copo cheio, né? Ok, isso aqui está acontecendo, mas isso aqui que não está legal, mas e tudo de bom que está acontecendo? Então, a mudança do mindset, inteligência emocional na parte da motivação, é você sempre focar o positivo. Fantástico mundo de Bob? Não, mas são técnicas que também promovem uma sensação de bem-estar, uma série de hormônios que nós liberamos e faz com que a gente tenha melhores reações. Eu lembrei, Max, da literatura positiva, você falando agora, o Max sempre fala aí sobre a literatura positiva, de hábitos bons, de hábitos saudáveis, né, Max? Com certeza, com certeza. O foco, né, a gente focar no positivo, nas coisas boas da vida, isso tem um resultado muito interessante. É verdade. E, gente, para finalizar, eu gosto muito de falar sobre a gestão da mudança. Nós não falamos, não nos aprofundamos tanto nos temas, né, nos conceitos, em todos os conceitos de fator humano, mas eu acho que de todo o nosso bate-papo aqui, de tudo que nós conversamos, nós sempre ganhamos conhecimento, sempre compartilhamos conhecimento. E eu acho que de todas essas habilidades e do quanto nós falamos sobre autodesenvolvimento, tem uma coisa que ela é sempre necessária. Sempre que a gente se propõe a aprender uma coisa nova, ou a desenvolver algo novo, ou a tentar melhorar algum posicionamento nosso, ou alguma habilidade não técnica nossa, nós precisamos trabalhar dentro dessa curva do aprendizado. O que é essa curva do aprendizado? Primeiro, eu preciso entender que eu preciso mudar ou que eu quero aprender uma coisa nova. Precisa fazer sentido para mim. Então, eu preciso entender e eu preciso querer. A partir do momento que eu tenho esses dois desejos, eu vou aprender. Eu vou em busca de materiais, de treinamentos, de literaturas, de tudo que me traga munição para com que eu aprenda. E, de fato, depois coloque em prática. Né? Agora eu vou testar tudo isso daqui, agora eu vou fazer. E pode dar muito bom, ou você vai precisar dar aquela, né, o turnaround. Você volta para o passo anterior e não. Vamos muito mais. E aí, de inteligência emocional, gente, isso vale para a gente, isso vale para o outro. Ninguém muda ninguém. A gente contribui com as pessoas, a gente contribui com o nosso desenvolvimento e com o desenvolvimento do outro. Mas o outro, ele também só vai ter processos de melhoras no desenvolvimento se ele entender essa gestão da mudança. Né? O que você fala para o outro, ele precisa fazer sentido. A pessoa precisa entender a necessidade daquilo. A partir do momento que ela entende, ela também tem que querer colocar aprendizados ali na mesa, no tabuleiro, e realmente fazer acontecer. E aí tem essa frase que eu gosto bastante, né? Quando a gente fala de alta performance, não basta saber o que fazer. A gente atrela a inteligência emocional e a questão é como fazer e com quem fazer, né? O que eu tenho de melhores recursos para poder trabalhar isso. É isso, pessoal. Com certeza, Carol. Parabéns, excelente apresentação. Só complementar aquela consideração da gente, você chamou atenção para a comunicação clara, né? E tem um conceito que vem da neurolinguística da gente sempre usar a afirmativa, porque o principal de toda a frase, de toda a comunicação é o verbo. Então, se a gente falar, por exemplo, assim, muitas pessoas usam frases na negativa, né? Para não pense no elefante cor-de-rosa. Todo mundo pensou no elefante cor-de-rosa porque o verbo ele chama a atenção para aquele objeto, né? E se a gente tem que falar o que a gente quer que seja feito, isso é muito mais efetivo. Senão acaba chamando a atenção, gerando um interesse, um foco em algo que a gente de fato quer evitar, né? E tem também alguns conceitos e técnicas de influência, né, que a crítica ela não é bem aceita, né? Se a gente faz crítica, as pessoas raramente elas reconhecem aquilo.
É muito melhor você fazer um elogio sincero de algum aspecto positivo que a pessoa tenha, você já cria uma empatia, e depois apresentar a situação, não concluir, deixar a pessoa concluir, chegar a alguma opinião, que daí ela abraça aquela causa, ela vai ter uma adesão muito maior, né? E, bom, daqui a pouco a gente tem o nosso convidado à surpresa, mas eu gostaria de abrir para todos que quiserem comentar, fazer alguma consideração, fiquem à vontade, tá? E parabéns, Carol, mais uma vez, excelente. Ah, nós fomos juntos o tempo todo. Isso foi a melhor parte. Pessoal, eu passei pelo slide, só compartilhar caso alguém queira, acabei não falando com vocês. Ó. Esse QR Code que está aparecendo na parte de comunicação é do livro Comunicação Não Violenta. É um livro muito bacana com técnicas de comunicação, então quem quiser também pode apontar o celular para o QR Code e baixar o livro, está em PDF, tá bom? Eu estou curiosa para o nosso convidado surpresa. Gente, obrigada, tá? Obrigada pela interação, obrigada pela troca realmente de conhecimento, vocês participaram bastante, eu acho que isso é realmente a troca que faz sentido. Então, obrigada, Max, obrigada pela oportunidade, obrigada pelo convite, viu? Eu que agradeço, Carol. Mais alguém gostaria de fazer alguma consideração, comentário? Fique à vontade. Eu gostaria de agradecer vocês pela troca, também agradecer ao Rê, que foi ele que me convidou aqui para essa chamada de vídeo. Pedir desculpas aí pela minha vestimenta, porque tá todo mundo tão lindo e eu tô aqui chegando do treino. Mas queria agradecer, bem interessante, foi bem fluida e bem importante. Obrigada, Carol, Rê, Máximo, obrigada pessoal, a todos. Muito obrigado, Luana. Cristina, levantou a mão. Ah, sim. Agradecer e parabenizar a Carol, maravilhosa como sempre, e trazer esse tema tão importante. E eu espero que tudo que a Carol disse aqui, né, que vocês consigam trazer um pouquinho para o dia a dia de vocês, né, e que a gente possa realmente se autoconhecer e pensar nas nossas atitudes do dia a dia, onde a gente pode encaixar mais ainda o CRM, porque ele é diário, ele não para de nos ajudar a transformar cada vez melhor. E obrigada mesmo pelo convite, parabéns, Carol, maravilhosa como sempre, e é isso. Gente, obrigada, lindeza. Obrigado, Renato. Só para agradecer, né, mais uma vez aí, foi tudo muito excelente, muito bacana, e eu tenho certeza que todos nós vamos sair daqui diferente, e tenho certeza que quem vai assistir depois, né, que está sendo gravado, vai também sair diferente, porque a gente vai sair mais atento, querer ouvir mais, né? A comunicação provavelmente vai ser mais clara, mais objetiva e assertiva, e é isso que o CRM traz, né? Essa atenção com o outro. Com certeza, Rê. Com certeza, excelente. Bom, pelo adiantar da hora, eu vou chamar a nossa convidada. Por favor, Sandra. Maravilhosa! Agradecer a Carol, fantástico sempre te ouvir, e agradecer a participação de todos. Voltamos com força total, né, Max? É uma convidada escolhida aí com muito carinho, e é uma honra ter você aqui com a gente no movimento, uma honra estar junto com vocês, e nós estamos retomando os nossos encontros semanais em alto estilo. Aliás, deixa eu fazer o convite para todos que quiserem participar dos nossos grupos, tem um link aqui de acesso, tá? Pode continuar, Sandra. Agradecer, Carol, fantástico sempre te ouvir, e estou muito feliz. Max me convidou como convidada surpresa para fazer o encerramento poético, então nos nossos encontros semanais a gente sempre tem um convidado surpresa, trazendo um encerramento poético. Eu escolhi um poema que eu fiz no mês passado, e vou aqui declamar com muito carinho para você, Carol, e para todos que estão ouvindo. O nome do poema é Hemisférios da Poesia. No hemisfério direito do cérebro encontra-se a emoção. No esquerdo,
também. A música, local do canto, fica ali guardada, no cantinho do acalentar. Daí surge a facilidade afetiva para a letra decorar. Somente texto, na sua concepção analítica, tendo ou não viés emocional, esse está no local da fala, aparece no lado racional, o que requer um maior esforço no resgate, quase paradoxal. Ler em voz alta um poema, qual o seu contexto? É texto? É música. É música? É texto. No fluir do declamar, na métrica e no contato com o compasso ritmado, um poema passeando pelos hemisférios não tem local determinado. Não se limita a caber somente em um lado, dança livremente no vasto espaço da mente. Em um hemisfério ou no outro, deslizando com maestria, tem no amante da poesia o guia, fortalecimento das células neuronais, nesse transitar de música, texto, texto e música, com elementos humanos essenciais. A poesia na mente traz a verdade, para as almas enobrecem e nos neurônios florescem. Que linda! Parabéns, Sandra. Nossa, quanta sensibilidade. E muito de tudo que nós falamos também, né? Sobre a escrita, a percepção, a sensibilidade. Você é muito maravilhosa. Obrigada por compartilhar conosco essa poesia linda e por trazer essa essência, esse sorriso lindo, essa energia que sempre chega primeiro, esse coração genuíno que você tem e repleto de tanto conhecimento. Obrigada pelo presente. Carol, é uma honra estar aqui com vocês, uma alegria mesmo. Conto com vocês no movimento. O Dr. Máximo é o nosso presidente do Movimento Médicos Poetas e tenho certeza que vocês vão amar. Carol já faz parte com a gente e é uma honra tê-los lá. Pedro, hoje a gente falou bastante sobre positividade, tivemos conversas interessantes com eu e o Pedro e estou muito feliz que o Pedro está aqui com a gente também. Bem-vindo, Rodolfo, e uma alegria estarmos todos aqui reunidos. Estamos voltando em alto estilo. Carol, te amo. Gratidão. Também te amo muito. Muito obrigado a todos. Então é isso, uma ótima noite, bom descanso. Gente, Tchau, pessoal. Boa noite. Pessoal, um grande beijo. Obrigada por estarem aqui. Obrigado, tchau. Beijo, boa noite. Gratidão a todos. Obrigado, Pedro, obrigado, Rodolfo. Tchau, tchau. Gratidão, Márcio. Até mais.